Olá, o meu nome é Lara Roveri e eu sou a sua pilota nesta jornada rumo ao topo. Começa agora mais um Plano de Voo, a websérie de entrevistas da Escola Voo. E a nossa pauta da vez é tomada de decisão. Para conversar sobre esse assunto tão atual, tão pertinente, que faz parte do dia a dia das empresas e lideranças, eu divido a tela com o professor José Mauro Nunes, que para aquecer as turbinas já vai começar se apresentando aqui para a gente, dizendo quem é o José Mauro na fila do pão. Pois é, Lara, deixa eu me apresentar ao seu público. Eu sou psicólogo de formação, com graduação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou mestre e doutor em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu me especializei em psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva é o campo da psicologia que estuda os processos mentais superiores, tais como linguagem, memória, aprendizagem, pensamento. E dentro desse campo de estudos, dois tópicos despontam com muita relevância, que é a tomada de decisão e a resolução de problemas. Nos últimos anos, houve uma enorme discussão acerca desses processos, especialmente no que diz respeito à vida executiva. Então, por causa disso, eu atualmente, além de lecionar na VOA, eu também sou professor do mestrado executivo em gestão empresarial da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Também sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu levo para os executivos toda essa discussão a respeito, dos processos decisórios nas minhas atividades, tanto de treinamento em sala de aula, como também no campo da consultoria empresarial, que eu preciso de uma empresa de consultoria empresarial. Professor, por que é tão fundamental que as empresas sejam ágeis e assertivas nesse processo? A temática do estudo do processo decisório fascina muito as pessoas, porque a tomada de decisão é uma característica da vida humana. Se a gente parar para pensar, todos nós tomamos decisões o dia inteiro, das mais simples às mais complexas. Decisões como com que roupa eu saio hoje, o que eu faço no final de semana, para onde eu levo a minha família de férias, o que eu como no café da manhã ou no almoço, até decisões mais complexas como casamento, ter ou não ter filhos, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país. Então, o estudo do processo decisório ele é característico do ser humano. Nas escolas de negócios, durante muitas décadas, se ensinou o processo decisório como sendo uma característica principal da atividade do gestor. Gestores tomam decisões o tempo todo em função de recursos escassos. Eles são obrigados a fazer escolhas. Então é natural que o processo decisório faça parte do cotidiano dessas pessoas. Porém, nos últimos 20 anos, nós temos notado uma mudança muito importante do cenário decisório dentro das empresas. O que aconteceu nos últimos 20 anos? Houve um aumento exponencial da turbulência e da incerteza nos ambientes de negócios. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas e nas minhas palestras e consultorias de que a turbulência é um novo normal. Ou seja, vivíamos num mundo antes, que era um mundo onde as crises e as turbulências eram momentos pontuais diante de situações de progressão e linearidade, crescimento dos negócios. Pois bem, nos últimos anos, esse cenário mudou completamente, especialmente acelerada pela pandemia da Covid-19. Cada vez mais produtos, serviços, experiências, inclusive modelos de negócios, se colocam em posições de obsolescência muito rapidamente. Por quê? Em realidade, nós temos vários elementos de disrupção dentro do ambiente de negócios. O primeiro deles é o elemento ambiental. Discute-se muito a sustentabilidade hoje em dia. Discute-se muito o papel, por exemplo, da preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Essa é uma questão. A segunda coisa são as instabilidades políticas. Estabilidades políticas, as turbulências. Nós vivemos, por exemplo, nos últimos anos no Brasil, por exemplo, uma turbulência e uma estabilidade política muito grande, a sociedade muito polarizada. As turbulências econômicas são características do ambiente. A gente sabe que a economia capitalista
ela é uma economia onde há uma oscilação muito grande em termos de contração e expansão econômica. Momentos de crise, momentos de expansão. Mas a principal turbulência que hoje tem chamado a nossa atenção, nós que somos consultores, professores executivos, a principal fonte de turbulências hoje em dia diz respeito à tecnologia. A internet, as tecnologias da informação e da comunicação, e a algoritmização da economia tornaram os cenários de negócios cada vez mais instáveis. Temos empresas como Netflix, como a Amazon, como Uber, por exemplo, iFood, que são empresas que nos últimos anos cresceram muito em função da obsolescência do modelo de negócio dos seus concorrentes. Então isso faz com que haja uma necessidade urgente de recapacitação dos executivos para aprenderem a tomarem decisões em cenários de alta complexidade e extrema incerteza. O que nós devemos colocar na balança na hora de tomar uma decisão? E como é que a gente equilibra a racionalidade e a emoção? E mais, como é que as lideranças podem estar melhor preparadas para esse processo? Lara, essa questão é muito interessante, porque isso toca na resposta anterior que eu levantei aqui. Durante décadas e décadas, nós formamos executivos a serem racionais durante o processo decisório. O que significa isso? Os executivos eram preparados para tomarem decisões maximizando o nível de utilidade da decisão. O que significa esse conceito de utilidade? Utilidade é um conceito proveniente da economia. Utilidade significa justamente maximizar o nível de satisfação do decisor, no caso da empresa. Executivos sempre foram treinados a tomarem decisões que beneficiassem ao máximo as empresas. Nós sabemos que atualmente isto é uma utopia. Nós sabemos que os executivos são seres humanos, executivos sofrem pressão, e com a escalada da complexidade e a turbulência desses ambientes de negócios, o nível de pressão emocional aumentou em demasia. Diante disso, nos últimos anos, nós que estudamos processo decisório começamos a prestar atenção no papel das emoções dentro das decisões. Elas são parte integrante, elas são um pano de fundo da decisão. Então, o que eu sempre digo nos meus cursos é o seguinte: primeiro, nunca esqueça as emoções. As emoções são companheiras fiéis do processo decisório. Ignorá-las é o pior caminho que pode acontecer dentro desse processo. O segundo elemento importante é justamente integrar criativamente as emoções e evitando possíveis armadilhas que as emoções podem causar. Nós sabemos que ambientes de extrema complexidade elevam a pressão emocional sobre os decisores, e os decisores podem ser induzidos a tomarem decisões com erro. Então é muito importante, em realidade, que, em primeiro lugar, nós reconhecemos o papel das emoções. O segundo elemento importante é justamente o quê? Ter perspectiva de curto e de longo prazo. Isso é um grande problema das empresas. As empresas, normalmente, quando tomam decisões, pensam muito no curto prazo, mas não percebem os impactos das suas decisões no futuro. Muitas empresas passam por situações difíceis no futuro por causa de decisões tomadas no curto prazo que visaram atingir objetivos de curto prazo. Essas duas questões são muito importantes dentro do processo decisório para nós discutir. Bom, e a gente continua hoje falando sobre tomada de decisão. Esse assunto que, como você falou no bloco anterior, com o qual a gente se depara todos os dias, seja em decisões pessoais ou no dia a dia das empresas. Então, para dar continuidade, a minha pergunta agora é se existem tipos e conceitos de decisão. Caso sim, quais são eles? Em linhas gerais, o processo decisório ele pode ser entendido como sendo um processo de escolha. O que significa isso? Significa que, dada uma situação prévia, o indivíduo ou o decisor ele tem que chegar a um estado ótimo no final a partir de um conjunto de alternativas que se colocam na frente dele. Essas alternativas consistem em um conjunto de variáveis que dão prêmios e dão prejuízos. Eles dão ganhos e perdas. Cabe ao indivíduo, ao longo deste processo, considerar quais as opções são mais válidas ou mais adequadas dado o estado anterior dele, dado o objetivo final dele. Então, o processo decisório pode ser considerado desta maneira.
Nós podemos classificar, existem várias formas de classificar uma decisão, mas eu queria chamar a atenção para 2 tipos de decisões que são muito importantes para nós. O primeiro grupo de decisões são chamadas decisões sob risco. O que são decisões sob risco? São decisões onde o decisor ele tem um horizonte de probabilidade de sucesso e fracasso das suas opções. Ou seja, ele consegue quantificar e mensurar ganhos e perdas de cada opção. Dá um exemplo. Fumar. Fumar é um exemplo típico de uma decisão sob risco. Nós sabemos, por uma série de estudos e pesquisas, que o tabagismo, pessoas que são tabagistas frequentes ou recorrentes, elas têm um percentual muito grande de terem problemas respiratórios ou neoplásicos após o consumo habitual de tabaco. Então, a decisão de fumar ou não, o indivíduo está consciente dos problemas de saúde que, porventura, virão a partir do consumo habitual de tabaco. Esse é um exemplo de uma decisão sob risco. Agora, o que vem nos últimos anos aumentando muito nos ambientes organizacionais são as chamadas decisões sobre incerteza. O que são decisões sobre incerteza? É quando os decisores eles não têm histórico anterior que os habilite a pensar chances de sucesso e fracasso, chances de ganhos e perdas. Não há essa possibilidade de mensuração. Essas decisões sobre incerteza são decisões que nos últimos anos nós estamos muito estudando, porque são decisões que são cada vez mais frequentes nos ambientes corporativos. A chegada de uma nova tecnologia, por exemplo, a disrupção de um competidor. Então, todos esses elementos são extremamente importantes para serem levados em consideração na classificação das decisões. Professor, e o que a gente pode entender como ambientes BANI e VUCA? Conta aí pra gente, exemplificando, para ficar ainda mais claro para quem está nos assistindo. Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a literatura que discute a complexidade, a turbulência no ambiente de negócios, ela começa a emergir com mais força no final dos anos 70 e início dos anos 80. Essa década, ou essa virada de década, ela é muito interessante e muito ansiosa devido a uma série de dilemas. A questão ambiental, a sustentabilidade emerge com muita força. A discussão da turbulência social, os movimentos jovens, estudantis da década de 70. E também, inclusive, a Guerra Fria, o final da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, tudo isso fez com que, no início dos anos 80, os planejadores do exército americano, na sua escola de formação, eles cunhassem um novo conceito. E esse conceito vinha num acrônimo, num resumo de letras. Em inglês a gente chama esse conceito de VUCA, em português nós chamamos de VICA. O VUCA ele é um acrônimo que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse acrônimo mostrava claramente a necessidade de se criar uma nova abordagem para se lidar com ambientes complexos. Ambientes que são voláteis, ou seja, mudam o tempo todo. Ambientes incertos, que são ambientes onde você não sabe qual o resultado das ações ou a interação entre os atores. Ambientes complexos devido à forte inter-relação de diversas variáveis dentro do cenário e ambíguos. Por quê? Porque várias soluções possíveis ou vários possíveis outcomes são oriundos daí. Com a internet e com a disrupção tecnológica, esse linguajar ele foi atualizado. Hoje em dia nós utilizamos a expressão BANI. Vamos discutir isso no nosso curso, inclusive. BANI a gente pode traduzir por FUNI em português. É um acrônimo também que se caracteriza por ser um avanço com relação ao VUCA anterior. FUNI basicamente significa o que? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Um dos maiores exemplos de ambiente FUNI que nós temos foi justamente a pandemia da Covid-19. De uma hora para outra a espécie humana ficou diante da sua fragilidade. A origem do vírus e as formas de combate ao vírus foram incompreensíveis. Ao mesmo tempo, houve um nível elevado de ansiedade, tanto de pessoas que ficaram com isolamento social dentro de casa, quanto governos, quanto empreendedores e empresas que tiveram sua fonte de receitas estagnada devido ao lockdown e o isolamento social, o distanciamento físico. E também, justamente, pelo fato
digamos, na não linearidade, essa consequente, essa sucessão de ondas, né, de cepas e de variações do vírus. Então, a pandemia da Covid-19, né, numa peça do destino, infelizmente, numa peça de humor negro, ela trouxe para as pessoas de maneira muito clara que ambiente é esse. E um ambiente fânio, um dos exemplos mais específicos que a gente pode ter desse uso desses conceitos. Existe também algo chamado armadilhas decisórias, e eu queria saber o que são elas e como é que a gente faz para se desvencilhar. As armadilhas decisórias, elas são justamente o resultado do estudo nos últimos anos que os pesquisadores em psicologia cognitiva e neurociência cognitiva tiveram ao delimitar o papel das emoções dentro do processo decisório. Como eu falei anteriormente, as emoções elas têm um papel fundamental no processo decisório, para o bem e para o mal. Elas servem como alerta e, inclusive, podem ser excelentes indicadores de possíveis riscos dentro do processo decisório, mas também induzem ao erro. Esses vieses, esses erros, nós na literatura nós chamamos de vieses decisórios. Eles são variáveis que interferem durante o processo decisório que têm o potencial de levar a resultados errados ou a decisões catastróficas. Cabe ao profissional de processo decisório delimitar esses vieses, entender a presença desses vieses e agir fundamentalmente, quer dizer, na prevenção desses vieses. Basicamente, esses vieses podem vir de 3 dimensões. Primeiro, eles podem ser resultado da pressão do meio ambiente. Nós sabemos que ambientes turbulentos, incertos, né, eles apresentam ou uma escassez de informação necessária, o que joga a decisão num grau de incerteza grande, ou um excesso de informação. Tanta informação que confunde o decisor a tomar a melhor decisão. Além da pressão, né, pela própria situação. O segundo nível de viés ocorre no nível grupal. Decisões complexas, que na grande maioria das vezes são decisões de negócios, elas envolvem a participação de outras pessoas. Gestores, por exemplo, têm advisors. Executivos e CEOs são seus boards de conselho, seus conselhos consultivos. E esses conselhos consultivos, esses participantes dentro do processo decisório, cada um deles entende a decisão de uma maneira específica. Então é natural que cada um deles tenha a sua agenda própria de decisão. Essa agenda ela pode ser legítima, mas ela também pode esconder determinados objetivos escusos, como, por exemplo, um determinado interesse espúrio que um determinado participante tenha com relação à sua agenda. Então é preciso que o decisor também tome cuidado, ele preste atenção. Um dos vieses mais discutidos dentro de grupo, nós vamos falar isso no nosso curso, se chama pensamento de grupo. É quando, né, cria-se falsos consensos. Né? Ou seja, o grupo chega a uma solução, com uma solução que é, digamos assim, é uma solução que não é a melhor, mas é a solução que o grupo entendeu como sendo a melhor, muito mais por uma pressão de se livrar da situação do que propriamente um esforço nacional e coletivo. E no terceiro nível de análise, as armadilhas decisórias ou esses vieses decisórios ocorrem no nível individual. E aí não estamos falando apenas de hard skills, não, quer dizer, do nível de conhecimento, entendimento da situação, né, expertise técnica. Estamos falando, por exemplo, da capacidade de julgamento. Nos últimos anos, Daniel Kahneman e Amos Tversky, que foram prêmios Nobel em economia, desenvolveram toda uma linha de pesquisa vinculada a esse tipo de pesquisa, de mapeamento dos vieses individuais no processo decisório. No nosso curso, o processo de tomada de decisão, nós iremos discuti-los com a ancoragem, a heurística da disponibilidade, da representatividade, a falácia do bolo fixo e tantos outros que interferem dentro do processo decisório. De novo, cabe ao executivo que decide mapear a presença desses vieses e gerenciar o processo decisório para que, digamos, o efeito dele seja minimizado dentro de todo o processo. Olá, preparado para voar? Não? Pois então a gente te ajuda, porque começa agora mais um plano de voo sobre tomada de decisão com o professor José Mauro Nunes. Bom, então para começar eu queria saber o que é e como funciona a metodologia PROACT. A metodologia PROACT é uma ferramenta muito interessante, muito utilizada como uma forma de estruturar o processo decisório.
É uma maneira que os executivos têm de, por exemplo, compreenderem e analisarem todo o processo de tomada de decisão. Basicamente, PROACT é um acrônimo, ele envolve justamente a divisão de 5 etapas. P, que é o problema, é um entendimento da situação. Qual a situação que o executivo está enfrentando? Qual o problema que ele está vivendo e quais as implicações desse problema em curto e longo prazo? O segundo passo é avaliar os objetivos, ou seja, aonde você quer chegar, quais são os resultados que você deseja obter, E a gente sabe resultados tanto no horizonte temporal de curto prazo quanto no horizonte de longo prazo. E é importante que haja uma combinação entre esses dois horizontes. Não, como discutimos anteriormente, um dos grandes problemas na decisão nas organizações é justamente um problema entre objetivos de curto e longo prazo. Terceiro elemento é a avaliação das alternativas, ou seja, nós entendemos o problema, analisamos os objetivos. Terceiro elemento, quais os caminhos? Quais, digamos assim, as opções que eu tenho na mesa? Quais as opções que o executivo tem na mesa e como ele pode justamente manejar essas opções? Quais os impactos que essas alternativas têm? O quarto elemento são as consequências. As consequências é a avaliação do impacto das diferentes alternativas diante dos objetivos que eu quero atingir. Ele é muito importante também porque as consequências elas são cruciais para os efeitos não apenas da decisão no presente, mas os efeitos no horizonte futuro da decisão. E a gente percebe que uma das grandes dificuldades dos executivos hoje em dia é decidirem pensando nas consequências. Eles são muito premidos no curto prazo. E o fim são os trade-offs. O que são os trade-offs? São justamente os objetivos conflitantes, os conflitos de agência. Ou seja, como as alternativas e como as consequências elas geram prós e contras para cada um. De novo, a pandemia para nós entendermos. A pandemia da Covid-19 é um exemplo específico disso. O primeiro momento foi justamente o quê? Nós optamos, houve uma série de soluções na mesa. A primeira opção era uma opção de lockdown, de fechamento total do comércio e das pessoas em casa com distanciamento social. Essa opção, que foi adotada pela grande maioria dos estados e municípios brasileiros, ela tem trade-offs e consequências muito dramáticas. O fechamento dos negócios, o desemprego, o aumento da pobreza. Por outro lado, existiam outras formas de lidar, por exemplo, com a doença. Uma delas seria justamente não operar o lockdown, não operar o distanciamento social. E evidentemente que essa opção trazia um risco e traz um risco muito elevado devido à elevação do número de mortes e uma taxa elevada de contágio. Então, entenda, se você é um gestor de saúde pública, qual a opção que você toma? Se você é um prefeito, um governador, um presidente, qual a opção que você toma? Você distancia as pessoas em casa, fecha os comércios, visando o bem-estar das pessoas, mas afetando a saúde econômica do país, do estado, do município, do bairro, ou você não interfere, deixa a natureza agir e aí, consequentemente, a marcha da morte, o sino da morte com o número de pessoas infectadas e contaminadas com casos graves, o colapso do sistema de saúde é iminente. São esses elementos que a metodologia PROACT procura justamente balancear, com uma forma de fazer com que executivos consigam entender e planejar esse processo para evitar surpresas nefastas ou surpresas negativas ao longo da decisão. Professor, o que são os vieses de grupo e qual o seu impacto no processo decisório? Os vieses de grupo, Lara, eles são um dos vieses mais frequentes quando a gente analisa decisões complexas. O que são decisões complexas? Decisões complexas são decisões que envolvem muitas partes, quer dizer, que serão impactadas pelas consequências, e normalmente essas partes elas possuem agendas que são agendas conflitantes. Ou seja, o que significa? Os objetivos são diferentes entre si. Isso acontece muito em negociações sindicais, por exemplo. Isso acontece muito em decisões de cortes dentro das empresas, ou até mesmo decisões de investimento, ou até mesmo em situações mais cotidianas, como, por exemplo, sair para você jantar com a família quando cada membro da família tem um gosto
culinário específico. Uns gostam de comida italiana, outros gostam de comida árabe, outros gostam de comida natural, vegana. E aí é natural que se instale o que nós chamamos de conflito de agência. Cabe ao executivo, em primeiro lugar, compreender, o decisor compreender que esses vieses ocorrem. Eles são muito frequentes. Em segundo lugar, é importante que o executivo também ele compreenda, quer dizer, que decisões complexas sob extrema pressão, eles pressionam os indivíduos a tomarem decisões muito rapidamente devido à urgência do momento. Só que, nesse caso, a pressa é inimiga da perfeição. A urgência da decisão pode levar o grupo a tomar decisões que são decisões mal avaliadas ou decisões que nós chamamos de subótimas, com consequências muito deletérias, né? No nosso curso, na VOA Educacional, chamado Processo de Tomada de Decisão, nós vamos discutir vários casos ilustrativos dessas situações, né? E um dos vieses de grupo mais importantes é o que nós chamamos de pensamento de grupo. O pensamento de grupo é um fenômeno, né, de grupo durante uma situação complexa de decisão que ocorre justamente a partir da ação de dois mecanismos específicos. O primeiro é a pressão social pela conformidade e, em segundo lugar, quer dizer, a necessidade de uma solução rápida. Isso faz com que os indivíduos eles abandonem a sua racionalidade, entre aspas. Ou seja, eles sejam menos cuidadosos, menos previdentes na análise da situação e tendam justamente a se submeterem a agendas de pessoas, por exemplo, que estejam numa posição de poder. Então é muito importante, isso acontece muito frequentemente, do tipo, bom, né, eu não faria isto, mas como eu não sou isto e eu quero preservar o meu emprego ou a minha situação numa empresa, né, eu tomo essa decisão. Vários erros empresariais, né, com consequências catastróficas, né, e com questões éticas envolvidas, né, entram nessa discussão, né, do pensamento de grupo. No nosso curso, nós vamos ter vários casos e vamos trabalhar vários casos e analisar várias situações de negócios onde os vieses de grupo e o pensamento de grupo ocorreu de maneira muito intensiva, levando inclusive a decisões catastróficas. Há também o que chamamos de desenvolvimento de rede eficaz. O que é esse conceito? Como é que ele está inserido, pode estar inserido, né, no dia a dia das organizações? Que ganhos que ele traz? Lara, essa sua colocação é importantíssima, porque justamente o desenvolvimento de redes eficazes de decisão, elas têm uma interface muito importante com um tema que vem sendo discutido muito pelas organizações hoje em dia, que é a governança. Então, quando nós observamos casos, por exemplo, de fracassos empresariais decisórios, esses fracassos empresariais decisórios, eles não repousam apenas, né, em características individuais, por exemplo, indivíduos mal preparados ou indivíduos inescrupulosos, corruptos, com interesses escusos, nem apenas com relação, quer dizer, a um viés de grupo específico, mas ele ocorre muitas das vezes devido a um arranjo, né, dessa situação entre pessoas, agendas conflitantes, objetivos conflitantes e pressão ambiental. Atualmente, é muito importante que as empresas discutam formas de governança que possam coibir comportamentos oportunistas, comportamentos predatórios, comportamentos autointeressados, que inclusive, né, produzem vários resultados, tal como a gente percebe hoje em dia, de extração de valor nas empresas. Falências, decisões empresariais equivocadas, fusões e aquisições, né, inescrupulosas. Então, esse ponto, quer dizer, da criação de uma decisão, uma rede eficaz de decisões, ele é muito importante porque ele se ancora na governança das empresas. A governança seria justamente fazer o certo, fazer o adequado e fazer o que é bom para o negócio e para a sociedade. Nesse sentido, é muito importante que os executivos, ao decidirem, prestem atenção, por exemplo, não apenas, né, nos elementos objetivos das empresas e dos stakeholders e shareholders envolvidos, mas também nos impactos das suas decisões para a sociedade, para o meio ambiente, para os objetivos sociais. Tudo isso é muito relevante. As organizações precisam hoje, para nós encerrarmos a nossa discussão, agradecendo a todos que nos ouviram aqui até agora nessa série, né, é muito importante que os decisores
que hoje decidem em ambientes FAANG, VICA, extremamente turbulentos e complexos, eles sejam bem preparados, eles entendam a complexidade das decisões envolvidas, os trade-offs envolvidos, e que eles possam tomar decisões que garantam a sustentabilidade do negócio no longo prazo, ou seja, a sobrevida da empresa, garanta o bem-estar das pessoas que trabalham dentro das empresas e garanta também, quer dizer, o bem-estar da sociedade, a sustentabilidade do meio ambiente, dos shareholders envolvidos e dos stakeholders envolvidos. Tudo isso é muito importante, governo, sociedade. Todos esses temas nós iremos discutir no meu curso chamado Processos de Tomada de Decisão, que eu vou ministrar. Lara, muito obrigado pela oportunidade dada aqui. Eu espero que todos que assistiram essa websérie possam ter entendido um pouco mais do processo de tomada de decisão e eu espero e convido todos vocês a fazerem o meu curso Processos de Tomada de Decisão. Muito obrigado, pessoal, e façam boas decisões. E agora, o nosso papo, de fato, chega ao fim. Me resta aqui te agradecer, professor, por toda a generosidade, pela disponibilidade, pelo tempo dedicado aqui a essa conversa tão bacana sobre tomada de decisão. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai se sentir muito melhor preparado para encarar as decisões da vida, do trabalho, assim como eu me sinto, com certeza. Então, muito obrigada, professor. Obrigada também a você que nos assiste. E já sabe, né? Fica de olho as redes sociais, as plataformas da VOA, porque a gente está sempre por aqui aparecendo com mais insights, dicas e conteúdo de qualidade para te ajudar a voar ainda mais longe.